Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Semana de Cultura, na trilha da Construtec, aqui no evento da Starts. É um prazer convidar essa galera aqui comigo hoje. Tem a Fer, tem a Maria, tem o Tiagão. A gente vai bater um papinho com vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está entrando na trilha e está me vendo a primeira vez, apesar de não estar fazendo isso a primeira vez. Meu nome é Nicolas, eu sou o gerente da área de inteligência. Ela é composta por 3 áreas: a inteligência e cultura, inteligência e gestão da informação e o PMO. Eu estou aqui representando a equipe para ser o mediador desse bate-papo até às 9h10. Vou chamar a minha amiga Fernanda Machado aqui para contar um pouquinho da história dela também. Fer, boa noite, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, Nicolas, que é do seu time, e obrigada, Tiago e Maria Tereza também, né? A gente acabou convidando vocês, acho que faz muito sentido a gente estar aqui hoje conversando de uma coisa super boa, que é cultura, né? E cultura nova ou velha, como que vai ser? Então, eu sou a Fernanda Machado, eu sou fundadora, sou a founder da Feli. A Feli é uma das primeiras spin-offs do grupo Build Vita. Eu venho numa trilha aí de intraempreendedorismo, que eu sou apaixonada, adoro executar, adoro conhecer coisas novas e estou no desafio aí de estar fora de casa, né, estar no mercado desde janeiro desse ano. Legal, legal. Quer passar a bola para quem, Fer? Quem que você chama? Eu vou passar para Maria Tereza. Boa noite, pessoal. Obrigada, Fer, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Prazer, Nicolas, Thiago. Vai ser muito legal o bate-papo e acho que é isso que você falou, né, Fer? Falar de cultura é sempre muito legal. Não é só muito legal, mas eu acho que é o que motivou a gente fazer spin-offs, né? Então, acho que vai ser muito legal porque a gente vive essas questões na prática. E um resumão da Maria Tereza, ou TT, todo mundo me conhece por TT. Eu trabalho no mercado financeiro há bastante tempo, nos últimos 13 anos com crédito imobiliário, e eu participei de um business de startup, mas eu sempre falo que foi a primeira startup analógica, dentro de um grupo do Paraná, de um banco, hoje é o Banco Bariman. Na época a gente montou uma companhia hipotecária e eu participei desde o D0 até... fiquei lá até 2017, virei sócia e diretora do banco, e em 2017 a gente spin-offou um projeto que chama Bicred, que teve muito a ver com essa história de como a gente implementar realmente inovação dentro de uma empresa familiar ou transatlântico, o que motivaria, o que é difícil, né, Fer? Porque também na teoria tudo é muito bonito, né, e trabalhar com pessoas mais novas tem uma parte muito legal, mas tem bastante coisa por baixo do chopp, né, que é legal da gente conversar também. Mas é isso, um prazer estar aqui com vocês e vamos embora conversar. Obrigado, TT. Já vou chamar de TT para quebrar toda a formalidade já. Pode chamar. Prazer. Pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo, Thiago. Eu vou falando. Legal. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque minha rede aqui já está acusando aqui, rede ruim. Vai me confirmando aí, Nicolas, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Obrigado aí pelo convite, obrigado, Nicolas, pelo espaço. Maria, obrigado aí por estar junto aí. Bom, deixa eu... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estão conseguindo me ouvir? Legal. Sim. Jogo rápido, só para... Agora não mais. Tá cortando bem. Travou o Tiagão. Travado. Bom, vamos fazer o seguinte, Nicolas, sugestão. Eu vou falar o que é a Feli. Com startups, trabalhando em diversos projetos diferentes. O meu projeto, onde eu acho que tem mais fit aí no papo, eu trabalhei em 2011, de 2011 até 2015 aproximadamente, num projeto dentro de um banco que foi spin-offado também, e depois
internalizado no segundo momento. Então, tem bastante história aí para contar sobre como é que é spin-offar, criar novas empresas, criar novas culturas. Então, acho que a partir daí a gente tem muito papo para bater. Conseguiram me ouvir, Nicolas? Agora sim, deu uma cortada, mas o mais importante nós pegamos. Então tá ótimo. Então, porque a rede, a gente vai sofrer um pouquinho hoje com ela aqui. Não tem problema, a gente vai dando um toque para você. Fala assim, ó, Thiago, estamos no túnel aqui, não estamos ouvindo nada. Mas fica tranquilo. Tá bom, vão me avisando. Desculpa aí, pessoal. Imagina. Para a gente começar esse bate-papo, acho que tem a pergunta da live, né? Herdar ou criar uma nova cultura? Eu acho que essa é uma questão que vocês vivem isso o tempo todo, e a Fer, por experiência de ter spin-offado de uma empresa na qual a cultura ali fala muito forte, né, Fer? Já tem um traço cultural, se não extremamente delineado, mas está a fins de, né? Então, está quase a esse ponto da questão da cultura estar muito intrínseca nos colaboradores, nos diretores, etc. Queria ver com você, Fer, quando você spin-offou, quando a Feli nasceu, foi para o mercado, qual foi a grande dificuldade? O que você sentiu com relação à questão da cultura? Você está trazendo um pouco, você levou um pouco da cultura Build Vita, você está mesclando criando a sua cultura Feli? Como é que está esse jogo? Eu acho assim, Nicolas, herdar ou criar. Eu acho que é herdar e criar, né? Eu acho que são os dois componentes que vão criar um DNA novo, algo com personalidade própria, com os objetivos próprios, até mesmo para a gente ir para o mercado e ser reconhecido como a gente deseja, né? Para a gente construir o que a gente deseja, para a gente ter objetivos claros. Então, acho que o primeiro passo, eu acho que foi o convencimento, né? Primeiro, convencer toda a empresa para a gente fazer spin-off, e não só a empresa, a diretoria, os regionais, mas tem um convencimento, antes disso tudo, que são a equipe, o time, os colaboradores. A Fernanda não foi sozinha. Eu levei, na época, um time de 40 pessoas. A gente estava em 8 regionais. Então, peraí, como que eu vou explicar o que é spin-off, para começar? Aí eu até peguei um videozinho que está no YouTube da TT, falando sobre o que é uma spin-off. Obrigada, viu, TT? E aí trouxe para a equipe no final do ano passado, olha isso, como o tempo passa. Expliquei o que era spin-off, expliquei que a gente estava mandando muito bem como área, que a gente estava entregando além e que a gente estava com vontade de experimentar o mercado. E aí eu entreguei para eles isso. O que vocês acham? E aí ficaram super eufóricos. Então vamos experimentar. Vamos igual casa de pai e mãe. Peraí, vamos morar fora para ver como é que é? E qualquer coisa a gente volta. Mais ou menos nesse sentido. Só que está sendo uma delícia, no sentido de descobertas. A gente está descobrindo muito mais o nosso potencial, o que a gente quer entregar. A gente está descobrindo o nosso propósito, não só como empresa, como Feli, mas a gente está sendo provocado a descobrir o nosso próprio propósito, o porquê a gente faz o que faz todos os dias e aonde a gente vai parar. Então, veio à tona várias questões muito ligadas ao pessoal. Então, a questão da cultura, a gente herdou uma cultura muito forte, né? Do fazer, do protagonismo, de fazer a coisa acontecer, de pegar ali com as unhas. Eu lembro uma fala minha em um dos vídeos da empresa, você vai lembrar, Nicolas, eu falava, é muito mais transpiração do que inspiração. Então, não tinha muito mimimi. E agora, como que a gente vai para o mercado e fazer isso tudo? Então, nossa, se fosse para eu definir isso tudo em uma palavra, eu acho que eu colocaria aprendizado. A gente tem aprendido muito, não só a Fernanda, que é a founder, que está à frente do desafio, mas as pessoas que estão comigo, que estão me suportando e que estão dividindo esse sonho comigo. Legal. Então, eu acho que é um aprendizado, assim, diário.
E a gente está criando, sim, uma nova personalidade, né, com as características que a gente carrega, mas está ficando algo bem interessante, assim, bem legal. Eu falo, é uma mutação de Vita com Build, com Fernanda, com o Nicolas, com as pessoas que estão comigo. Então, está virando um monstrinho do bem e bem animado. Isso, e é muito gostoso, né? Quando você vê o filho se desenvolvendo, né, Fer? Isso é Não, muito é uma legal. delícia. Dá um baita orgulho quando a gente entra para uma reunião e aí eu estou fazendo um pitch, vai lá o meu gerente, passa na minha frente, começa a fazer muito melhor do que eu, porque ele já sabe os detalhes e ele quer que aquilo aconteça e eu enxergo engajamento, entusiasmo. Nossa, isso assim, ó, eu durmo feliz à noite. E no outro dia acordo cedo, mais animada ainda. Ô TT, Tiagão, para vocês, né, que a Fer a gente conhece, saiu de dentro do grupo, né, para spin-offar, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que foi uma mudança de uma empresa grande, onde está tudo definido, normalmente os processos já são muito bem definidos, você reporta para tal, que vai para tal, que chega a tal, meu papel é esse, para uma spin-off. Como que foi essa mudança para vocês? É um impacto, de fato, assim, falei, nossa, será que eu fiz certo de ter feito isso? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Pode falar antes, Thiago. Tá bom, vou lá primeiro. Cara, ouvindo a Fer falar, né, fica muito, muito forte, muito claro e evidente que aí eu vou pegar o aspecto da cultura, tá, Nicolas? Tem várias formas da gente olhar nessa spin-off ou em outros casos que eu vivenciei aí, mas falando do ponto de vista de cultura, fica muito claro o quão importante, para mim, não dá para desassociar da liderança, né? Então, assim, tem uma frase de um guru de gestão, o Peter Drucker, que ele fala que cultura como estratégia de café da manhã. Eu já tive oportunidade de discutir estratégia, aprovar um plano, e aí na hora que você vai executar esse plano, se você está dentro de uma empresa onde a cultura não está alinhada com aquilo que foi definido na mesa, a coisa simplesmente não anda. Então, no meu caso, por exemplo... Curiosidade, qual que era o banco e o spin-off? Dá para falar ou não dá? Dá, já falei, TT, em outras ocasiões, foi na Omni, hoje é banco, na época a Omni era uma financeira. Em 2011, eles tinham recebido uma avaliação de uma agência de rating que classificava eles como um risco a mais por conta da concentração de produto. Eles eram um banco muito focado em CDC veículo. E na época, a decisão estratégica foi... do Tadeu, exatamente. Na época, a decisão estratégica, quem estava à frente era o Áureo, na Novos Produtos, expandir a carteira de novos produtos. E um dos produtos era um cartão de crédito private label, focado no varejo alimentar. E aí, nesse momento, a gente começou a operação primeiro internamente, e devido a essa dificuldade cultural, parte, né? Não é só por isso, mas parte da dificuldade cultural que nós encontramos, e de alguns outros desafios que nós tínhamos operacionais, a decisão, eu acho que do ano 1 para o ano 2, alguma coisa assim, foi criar uma spin-off, abrir uma outra empresa fora dali e tal. E no final virou um híbrido, porque acabou voltando uma parte da operação, porque a gente queria aproveitar os ganhos de sinergia estratégicos. Então, no final, acabou ficando um híbrido. Nem virou uma empresa totalmente apartada do grupo e nem seguiu aquele DNA. Acabou se criando ali um novo business, uma nova unidade de negócio de dentro do grupo. Mas
É muito forte quando a gente pensa do ponto de vista estratégico, de execução, cultura, né? Então, assim, se o que a gente está se propondo a fazer não tiver alinhado com a cultura do negócio, ou a gente troca a cultura, que não é um negócio fácil. Eu já peguei operações eram fazer uma grande no business deles, inovar no business deles, mas eles tinham uma base de 70% dos colaboradores eram colaboradores de carreira da empresa, já estavam muito forte a cultura e era muito difícil inovar lá dentro. Então, nem tudo que se pensa executa ali na mesa de diretoria, na mesa de conselho, você consegue permear as camadas da empresa de uma maneira fácil. Cultura é uma das coisas mais difíceis, na minha visão, de mudar. Ela está muito relacionada, na minha leitura, à história dos fundadores, normalmente. Os principais líderes do negócio, sejam líderes efetivos ou não, né? Porque muitas vezes você vai encontrar lideranças dentro de uma organização que não foram formalizadas. O cara não tem um cargo de gestão, não tem um cargo de diretor, mas ele exerce uma puta de uma influência, tem uma puta de liderança ali no meio que ele está. Então, assim, você tem que identificar quem são esses líderes, trazer na mesa e começar a fazer um trabalho com as lideranças para o movimento permear, né? Quem viveu essa experiência de decidir em mesa plano estratégico e ter que executar com o time, sabe o quanto cultura é relevante, né? Boa. TT, quer falar um pouquinho? Acredito que eles já falaram muito de tudo, assim, mas é basicamente isso, assim, a Abicred, quando a gente fatiou, a gente era em 25 pessoas, eu acho, e estava, né, antes um pouco da crise, 170, então cresceu muito rápido, e essa mudança, assim, de realmente eu não consegui muito sentir essa questão do que era antes, porque o novo foi tão rápido, então foi assim, aquele desejo de criar uma cultura nova, mas acho que a história de existir um spin-off, apesar de você ter uma empresa independente, ela tem bastante interligação, né? Então, como lidar com essa empresa mãe dos dois lados, porque causa até, tipo, qual a galera que ficou no lado não spin-offado, putz, ali é o mundo sexy, né? Ou fácil, ou do outro lado. Então, tipo, até a convivência dos dois lados, no final, eu acho que qualquer movimento a gente sempre aprende, né? Tipo, para tudo, né? Porque não tem... Eu acho que a tendência é para um lado e para um radicalismo eu sempre falava, o mundo mágico das bolinhas, e o outro é aquela cultura engessada que não muda, né? Então, acho que o meio termo entre isso, entender o que sabe, tirar o fluff da história e realmente daí você trabalhar a partir de propósito, que nem a Fer está falando, criar isso, e ver a empolgação com que as pessoas compram e amam e trabalham, assim, é uma coisa realmente transformador. E um pouco, eu acho que para as empresas mães, é uma forma delas irem aprendendo com a vivência disso, né? Porque senão é muito difícil você realmente, como uma empresa que vive há muito tempo, e essas que a gente trabalha, financeiras, que são empresas que deram certo, rentáveis, mas que realmente estão tocadas há muito tempo da mesma forma, qualquer mudança ela é mais difícil de acontecer. O mundo está mudando muito rápido, né? Então, acho que a convivência com essas empresas, né, com essas empresas, né, de certa forma, filhas, fazem com que elas evoluam também, né? Assim como acontece com o ser humano, eu acho que com as empresas é mais ou menos parecido. Com certeza. Eu recebi aqui uma mensagem, o pessoal falou assim, ô Nicolas, traduz pra gente o que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu vou traduzir para o pessoal, só para eles entenderem. Basicamente é o seguinte, quando se monta, desde o planejamento estratégico da empresa, as ações, elas têm que estar alinhadas com a cultura da empresa. A estratégia, ela tem que estar alinhada com a cultura da empresa. Por exemplo, eu vou designar, criar indicadores para as áreas, indicadores para departamentos, etc., metas, tal. Se elas não condizerem com a cultura da empresa, não faz sentido algum existir aquela meta.
né? Por isso que a gente fala que a estratégia, ela advém da cultura, né? Por isso, Peter Drucker é muito feliz quando ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Só para responder, o pessoal me mandou WhatsApp aqui, dá para traduzir? A gente traduz. Legal. Só para complementar aí, Nicolas, normalmente quem não tem essa responsabilidade dentro de uma estrutura organizacional, talvez tenha dificuldade de entender quando acontece o processo decisório, né? Então, muitas vezes, pensando num planejamento de curto ou médio prazo, de 1 ano, de 5 anos, você define quais são os objetivos macro daquele negócio e traça planos para que aquilo aconteça, né? Desdobra aquilo em planos menores. Então, ali você olha tendências de mercado e aí você traça planos estratégicos que são desmembrados em planos de ação. Então, esses planos, quando caem para dentro da empresa, quem executa não foi quem decidiu. Quem decidiu normalmente é acionista da empresa, diretor executivo, uma galera que não são eles que vão fazer. Quem vai fazer é quem está lá no dia a dia. E aí, se essa galera não tiver comprada no plano, não tiver comprada na ideia, a coisa não acontece. Então, lá em cima, na diretoria, se decidiu ir para um lado, mas o resto todo da companhia não está enxergando aquilo como objetivo, ou não tem aquela pegada, ou não tem aquela visão. Então, citar o exemplo aí que eu falei de inovação. Uma empresa extremamente tradicional, em um momento, decidiu-se lá em cima que ela ia passar a ser inovadora. Ok, uma decisão estratégica, faz sentido estrategicamente ser inovadora. Mas quem combinou com os russos, né? Quem combinou com o resto do time inteiro? Como é que você muda a cabeça daquele cara que está há 20 anos na empresa e que quer repetir tudo e fazer sempre do mesmo jeito? Eu acho que o que a TT trouxe, e é o que a Fer, imagino, está vivendo, é que quando você está montando um negócio novo, você está trazendo mais gente do que tem. Então, ela sai de 25 e vai para 170 funcionários, dá para começar a cultura do zero. Então, assim, você está... aqueles 25 acabam entrando na roda, indo junto da nova cultura que você está montando. Quando você cresce muito rápido, você tem a oportunidade de estabelecer uma cultura nova para o seu negócio. E eu acho, na minha visão, está muito associada à cara de quem está tocando ali a operação, né? Então, para onde vai esse negócio? Né? Qual a velocidade, qual o ritmo, que pegada, né? Eu acho que é muito de quem está tocando. Isso eu vejo muito a questão da cultura, né? Vamos falar para vocês que estavam nas empresas, vamos chamar de mães e spin-offaram. Quando a gente começa a criar a cultura, ou criar a cultura não, dar o formato, né? Dar a cara dos sócios, né? Dos founders, que de fato a cultura advém deles, né? É o jeito de pensar, como eles enxergam e tal. E a gente está num processo muito bacana dentro da empresa, e a gente fala muito isso, e a Fer está comigo na equipe de concretização. A gente fala que a gente está mais interessado, seguindo a curva de adoção da inovação, a gente está mais interessado nos early adopters do que na primeira maioria. Porque são esses caras que vão comprar a ideia de cara. Esses caras que vão ser os nossos megafones, que aí vão propagar a ideia, a cultura, o engajamento, e aí vem a segunda maioria, e os retardatários, normalmente, eles vão ser expelidos da empresa, né? Ou naturalmente os convidados a se retirar. Mas e a gente acredita muito nisso que você comentou, Thiago, da questão as pessoas vão se conectando. Normalmente é uma visão dos sócios, né? Dos fundadores, e vocês aqui como tais fazem parte desse processo. E aí eu queria ver com vocês também se dentro dessas spin-offs tem algum processo de trabalho de cultura específico? Vocês estão fazendo algum trabalho cultural dentro das spin-offs de vocês? Como é que está esse projeto? Se é que tem esse projeto? Fer, quer falar? Quer comentar alguma coisa? Vou passar a bola para a TT, para ela começar dessa vez, porque eu estou curiosa. Como que é lá na Bicred?
mas eu já dou um spoiler, a gente tem sim, muito alinhado com o da equipe da concretização, mas já eu compartilho com vocês. Pode, TT? Você é a primeira? Lógico, vamos lá, com certeza. Então, com certeza, e eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Que eu falei no começo, meu sentimento é que eu aprendi muito dessa história de cultura, porque como era um desejo, aquilo que o Nicolas falou, que veio muito do founder, e eu vinha com esse tema de cultura, e eu queria que isso fosse uma verdade, queria falar de propósito e falar de valores, enfim. No começo, aquilo que eu falei, assim, uma das grandes dores que eu tive da Bicred foi que eu era solo founder, meu co-founder era o banco. Então, eu senti uma dificuldade um pouco de dividir responsabilidade, de levar aquela galera, enfim. E daí, no começo, quando a gente criou, a gente fez desde o começo bem o by the book, e olhar o manual do Netflix, e conversar com um monte de startup legal, para entender por onde que começava, enfim. Eu me lembro que, na época, a gente chegou em 6 valores, tudo em inglês, né? Desde aqueles hands-on, ou enfim, make it simple, né? Que tem nas paredes, enfim. E daí foi passando um tempo, quando depois de 6 meses, 1 ano, que aquilo foi se transformando, e uma das questões que eu achei muito é assim, eu queria trazer pessoas para dividir muita responsabilidade, que tivessem afinidade de jeito, de cultura, para a gente realmente criar. E à medida que foi entrando, tem uma pessoa que trabalha comigo, que hoje é meu sócio, o Cadu, que eu conheci ele em grupos de impacto, porque tem muita coisa dentro da Bicred que é ligada a impacto, do impacto do crédito, e eu adoro todas as veias de impacto, assim. E ele me provocou muito, assim, o quanto que realmente era aplicado na prática, aqueles 6 valores um pouco do que é quase a moda, né? Ele me perguntou por que é inglês, ou várias questões, e o resumo da ópera é a gente refez tudo isso, assim, muito baseado no que a gente sentia, de ouvir as pessoas e construir o que era a essência do que a gente construía. Acho que tem uma coisa que a gente fala na Bicred, que é em frente, lado a lado, né? Que é muito buscar coisa nova, mas, tipo, estamos junto. E daí a gente faz sempre com foco em criatividade e com foco em resultado, para a gente poder, né, ter espaço para ser criativo, mas também não se perder de que a gente tem que entregar. E isso acabou virando muito profundo, e daí dentro disso... que a gente fala learn as you go, sempre a gente fala assim, putz, aqui tem humildade, tem colaboração e tem aprendizado. E como que a gente faz isso, tá nos nossos processos, e daí me parece que essa segunda leva a gente tem se aprofundado muito, e realmente eu olho em volta e vejo isso tem valor, isso são valores da Bicred mesmo, isso a gente realmente olha quando a gente contrata alguém que não vai ter uma estrela solitária aqui, que isso não dá certo, o que a gente procura quando, né? Então, daí você começa a desenhar e ver que aquilo tem a ver. Mas é meio... esses dias ainda alguém me mandou uma mensagem do começo de uma startup, se você é baseado numa ideia, né? Ou se tem muito do founder. E eu acho que quanto menos for do founder e mais for, tipo, você inspira as pessoas, mas como que você gera essa cultura do todo, é uma provocação boa, porque senão ela acaba, né, um pouco... Eu senti que foi um processo muito legal de ser tão novo e ter passado por uma reconstrução, assim, disso, assim, para ver o que era na prática, sabe? Muito bom, muito bom. Muito legal. A gente, só compartilhando, a gente com 6 meses da spin-off, a gente reconstruiu também os nossos valores. A gente assim, assim que a Feli nasceu, eu também tinha acabado de chegar do Vale do Silício e queria que isso nascesse já com um propósito, com o Golden Circle perfeito, maduro, mas não é isso. Você vai se descobrindo. Como vem muito do founder, eu fui me descobrindo ao longo desses últimos meses e ainda estou nessa caminhada. Então, assim, eu peguei os valores da Build, da Vita, e dei uma peneirada no que eu acreditava mais e trouxe para a Feli. E, pô, não é assim. Eu precisava me sentir, né? Eu não precisava fazer um brainstorm para descobrir, eu tinha que fazer um heartstorm. Então, é algo que vem do coração, do que você sentia, do que você sonhava. E aí, eu resgatei muito assim, pô, por que da Feli? Por que a gente trouxe esse nome?
O Feli vem de felicidade, que é um valor da Vita, que é que tem um sentido para mim muito profundo, muito importante, e que na entrega das obras existe um evento que chama Entrega da Felicidade, onde eu falo, é onde tem mais colaboradores do que clientes, porque vai todo mundo lá para aplaudir e prestigiar o cliente, e é lindo. A gente vê a realização e a materialização de um sonho. Então, a gente passa a sonhar junto com o cliente, isso me marca muito. Então, vamos trazer a Feli. A Feli trabalha com crédito, ela tem um propósito de trazer um crédito descomplicado, inteligente, então vai ser Feli de felicidade. Então, a gente pegou, e aí eu comecei a fazer um trabalho com a equipe, primeiro com os líderes, e com a equipe também para a gente aprofundar nos valores. E aí eu comecei a marcar bate-papos individuais, até uma prática do Vilas, né, na Vita, na Build, onde ele deixa a agenda dele aberta e as pessoas vão lá para bater papo e dá para extrair muita coisa interessante, muita coisa boa. E eu comecei a ouvir quem estava lá na ponta, quem estava atendendo o cliente, e eu comecei a perguntar sempre, o que é inegociável para você? Por que você está aqui? Por que você topou vir? E isso me ajudou muito a amadurecer o meu porquê também. E aí eu tive que refazer todo o meu Golden Circle, todos os nossos valores. E aí também teve uma questão que aí eu fui convidada para o grupo de concretização, que é a revisão dos valores. A gente está refazendo, né, Nicolas, todos os valores do grupo da Build Vita e está me ajudando pra caramba a saber os porquês, a entender melhor os propósitos e trazer isso para o time e vender esse porquê para o time e mostrar quais são esses comportamentos e mostrar que muita coisa do que eles me falam, do que eu sinto, estão nesses valores. Então, essa construção, eu pelo menos fico vigilante o tempo todo para deixá-la cada vez mais forte. Verdade, Fer. E até vou entrar no detalhe. Pode falar, Tiagão, pode falar. Legal. O que eu vejo, aí usando o exemplo que a TT trouxe, é que a ideia, né, de colocar as frases nas paredes e falar, tal, ela fica, se não vier alinhada com um dia a dia coerente, né, com aquilo, fica totalmente ou desalinhada. Travou, Tiagão. É no ritmo do Nordeste. Ele tá de férias, né, aí, ó. Exato, que delícia, com inveja dele. Nossa, eu quero esse ritmo para mim um pouco. Nossa senhora, seria bom demais. Bem, enquanto o Tiagão volta lá, Fer, você comentou da questão da equipe de concretização, né? Que de como a gente desenvolve algumas questões até de cultura e tal. Quando a gente pensa na causa, né? Na nossa causa justa, aquilo lá que partiu do anseio dos sócios, né? Que é inspirar e capacitar as pessoas a buscarem ser indivíduos melhores todos os dias, para impactar positivamente o maior número de pessoas e assim expandir e fortalecer cada vez mais nosso ecossistema. Isso é a nossa estratégia praticamente, né? Esse é o nosso norte. Quais ações nós temos que fazer dentro das nossas áreas, dentro da nossa, no caso, das empresas? É olhar para isso. A gente está fortalecendo o ecossistema, a gente está inspirando e capacitando as pessoas, e daí, daquele desdobramento que a gente fez, que são os pilares, né, aqueles temas todos que a gente está fazendo, para depois desdobrar nos comportamentos, que aí fazem o sentido, e aí a questão dos comportamentos é onde a gente vai fazer com que as pessoas que entram dentro da nossa empresa, de fato, tenham um fit cultural, né? E aquelas que já estão, falam assim, putz, você tem aderência de fato à nossa cultura? O que é isso? E aí... deixar claro, né, Nicolas? A gente vai estar escancarando o que a gente espera e como a gente é também. Exato. Né? A gente está deixando claro quem eu sou, para você não se decepcionar também. Então, tem muito isso.
E uma coisa legal de falar disso, assim, que eu acho que tem a ver com essa história mais de inovar e coisas que eu tenho, e já que a gente está falando de cultura, depois até posso passar esses livros de cultura. Eu acho que o que a gente vê muito tipo, a gente está passando por uma transformação de era, né? De um mundo mais consciente, que não tem mais espaço de lucro pelo lucro, em que as pessoas... E eu acho que nessa nova era, a gente fala cada vez mais de pessoas inteiras, né? Meu marido, que é uma pessoa mais formal e trabalha em banco bem de investimento formal, ele sempre fala que eu sou muito aberta, né? Tipo, porque existe uma pessoa que vai trabalhar e uma pessoa que fica em casa para os amigos. E quando você vai trabalhar com uma capa sei lá, né, de alguém que você não consegue ter espaço para ser vulnerável, para ter fragilidade na mesa, para evoluir. E eu acho que esse que é o grande legal de você trabalhar com cultura. Porque a gente passa tanto tempo da vida trabalhando que se a gente não usar isso como uma oportunidade de evolução pessoal e tá inteiro ali, ser quem você é, que eu acho que é a grande provocação. E eu sinto que isso era algo que, aonde eu trabalhava, assim, eu acho que até eu vou falar, meu Deus, essa menina tomou um ácido antes de vir falar tudo isso, assim, porque era um mundo muito mais realmente quadrado e com menos espaço para isso. Mas isso é tão real, e eu acho que isso faz a cultura ser tão importante e forte, porque é uma evolução de todo mundo que está participando disso, né? Então, só para complementar todo esse ponto. Que bom que você voltou, Thiago. Thiago, sabe o que aconteceu? Ele foi tomar água de coco e voltou. Exato, uma cervejinha. Ele foi tomar uma Tá vindo. Putz, desculpa aí, pessoal. Ainda bem que eu avisei com antecedência que poderia acontecer. Ô, TT, mas só complementando, né, que você falou, acho que você foi no ponto. As pessoas falam, minha vida pessoal, minha vida profissional, mas, pô, por que a gente não pode ter uma vida só, né? A gente não é gato para ter 7 vidas, sou uma com a família, sou uma em casa, sou uma com o marido, sou uma no trabalho. Não, gente, eu acho que a prática da vulnerabilidade, ela é essencial em casa, nos negócios, em todos os lugares. A gente tem que praticar mais e gera muito mais sinergia, você consegue se expor mais, tem mais liberdade, e aí amarra outros valores. Eu acho que foi bem legal esse ponto de vista. Fer, você falou da questão da vulnerabilidade e tal, né? Eu acho que isso está muito enraizado dentro de um dos nossos pilares, né? Quando a gente fala que a gente acredita que através da colaboração entre a gente, né? A gente constrói, de fato, conexão genuína, né? Com relação baseada em confiança, em respeito, em transparência, em diversidade de pensamento. E quando isso é legítimo, e não é só da boca para fora e não está só nas paredes, as pessoas se conectam a isso também. E aí, quando essa conexão de fato é feita, o resultado ele surge de uma forma tão natural, as pessoas se inspiram umas nas outras, e isso é muito, mas muito bacana. E aí, não importa o que você faça, vai dar certo. Você pode fazer... imprimir boleto, como construir apartamento, como fazer foguete para a Lua, que vai dar certo, porque as pessoas ali, que a gente brinca, né, que é a pecinha entre o computador e a cadeira que faz funcionar as coisas, elas estão conectadas, elas já exprimiram a sua vulnerabilidade, as pessoas já conseguem criar equipes de confiança. A gente vai falar um pouco de Patrick Lencioni aqui, mas não é isso. De conseguir criar, de fato, conexões genuínas. E aí, quando a gente fala, juntos somos fortes, eu acho que é nesse intuito de, eu conheço a Fernanda desde que eu entrei na empresa. A gente trabalhava na sala uma de frente para a outra, né, Fer? Eu vi a Fer crescer, a Fer me viu crescer, e é legal como as pessoas se conectam. E não é o conectar... E aí eu acho que é muito... aí eu vou já usar um pouco de jogo infinito aqui do Simon Sinek também. Mas de que as pessoas às vezes entendem que quando a gente joga esse jogo, alguém tem que vencer e alguém tem que perder, né?
E não é assim que funciona. Tem espaço para ambos vencerem, para ambos continuar jogando, né? E as spin-offs, aí eu vou usar uma frase da TT que ela comentou que as spin-offs ajudam as mães a evoluírem também. Eu vejo um capítulo no livro que é dos rivais dignos, né? Os rivais dignos nada mais é do que aquela pessoa que você se inspira para ser melhor. Não é que você quer vencê-la. Aquilo, você entrega a sua vulnerabilidade, você vê naquela pessoa as qualidades nas quais você não tem. E você tenta desenvolver baseado naquilo. E se as empresas começarem a perceber esse tipo de coisa também, falei assim, e aí vou entrar mais um dos nossos pilares, que é a questão do fortalecer o ecossistema, né? E até a palestra anterior que foi o Fraioli que fez, que sobre fornecedores. O quão importante o pilar de fornecedores e o pilar de fornecedores hoje estão os empreiteiros, que é basicamente a nossa base da pirâmide construtiva, né? A nossa mão de obra, 80% sempre acaba sendo da questão dos empreiteiros, dessas pessoas estarem conectadas com a gente também, na nossa cultura, deles entenderem a nossa cultura. E aí, quando a gente comenta, a gente fala muito sobre, a gente tem que colocar no mesmo prato, na mesma balança, clientes, fornecedores e colaboradores, o pessoal acha que é utópico. Eu falei, não é. Se a gente conseguir equilibrar esses pratos, eu vejo muito aqueles malabaristas, né? Rodando os pratinhos assim para não deixar cair. Não é um ou outro, né? Um em detrimento do outro. Vamos tentar equilibrar os três. Eu tenho que ter satisfação máxima do cliente, mas para isso eu preciso quebrar o empreiteiro? Eu não preciso. Vamos tentar equilibrar isso. E eu vejo com as spin-offs e vocês que já vêm de uma área corporativa e criam uma empresa já com uma cultura, às vezes enraizada, mas uma cultura, vamos falar cultura do bem, eu acho que vocês trazem isso muito relevante para as equipes, né? De passar essa vontade de falar assim, nós vamos crescer, mas nós vamos crescer juntos. E da maneira certa, da maneira correta. Aqui, para você crescer, o outro não precisa ficar para trás, a gente pode andar de mão dada. E eu vejo muito, principalmente na FER, que a gente está muito próximo. E eu queria ver com vocês, pegando esse gancho todo que eu dei, vocês acreditam que esse tipo de coisa pode melhorar a vida das pessoas e consequentemente, também o negócio? Pensando nisso que eu falei? Fiquem à vontade, o primeiro a responder, viu? Não, eu vou tentar aqui de novo, pessoal. Vamos ver se a internet deixa. Vai lá, Tiagão. Eu acho que a questão de impactar, melhorar a vida das pessoas, ela está mais associada à sustentabilidade de qualquer projeto, né? Não adianta a gente pensar em um modelo, seja ele a gente falando de estratégia, de cultura, que vai impactar de maneira negativa um stakeholder ou outro, ou a vida das pessoas, que é insustentável. Então, acho que é inerente, a coisa tem que ser fluida e tem que encaixar. Só que esse é o grande desafio, né? Porque, assim, construir um ambiente onde as coisas fluam, onde as pessoas se conectem, onde os stakeholders estejam equilibrados, como você usou a referência aí, é o grande desafio nosso. É o desafio de todo mundo que está à frente de algum negócio. E é assim, mesmo que a pessoa não saiba, esse é o desafio dela, né? E nós vamos estar o tempo inteiro em desalinhamento, em desequilíbrio. Nós vamos estar o tempo inteiro buscando o equilíbrio, mas em desequilíbrio. Porque não existe o momento pleno que a gente chegou, estamos prontos, equilibrados, agora é só manter. Não vai. A gente vai estar... Uma hora um stakeholder está super atendido, o NPS do atendimento a cliente está batendo a meta, está todo mundo feliz, e aí eu estou com um probleminha aqui embaixo, na hora que eu conserto aqui, eu desarrumo aqui em cima, e aí a vida segue, e essa vida de gestão, da gente estar tocando negócio, da gente estar gerindo. Então, eu acho que dentro de tudo isso que a gente está tocando, eu acho que tem uma série de discussões, assim, valor, visão, missão, para onde a empresa vai, com cultura, porque, assim, eu acho que cultura é um pouco mais difícil
porque ela é um pouco mais sutil, mais efêmera, é difícil de perceber, porque ela está nos pequenos detalhes, sabe? Está naquela decisão entre eu pego esse cliente, atendo ele, ou eu vou tomar café, eu vou jogar esse cliente para outro atender, sabe? O senso de responsabilidade, de propriedade, mas esse é um valor na empresa, assim, a empresa, por exemplo, eu vejo minha liderança, na hora que toca o telefone, é um cliente, atendendo o cliente ou passando para alguém a bomba, sabe? Não, com o cliente eu não falo. Né? Você vai pegar empresas que têm um viés muito forte de produto, você vai pegar empresas que têm viés muito forte de cliente, né? Tem empresa que é muito orientada à caixa, que ela é caixa, é resultado. Então, existem empresas de sucesso com perfis totalmente diferentes. Então, assim, isso não é condição sine qua non para ter sucesso. Tem um estudo, até que eu li recentemente, mostrando empresas com orientações diferentes, com resultado tão bom quanto, né? Mas eu acho que está muito assim, esses pequenos, você tem lá, aí volta nas lideranças, tem uma liderança que vai no detalhe, que é chata em produto, que fica exigindo o máximo de qualidade em produto, que aí vem aquele DNA de todo mundo, puta, vamos olhar de novo, vamos ver mais uma vez. Tem aquele que é muito focado no cliente, odeia reclamação de cliente, odeia ver questão, e aí você vai ver um esforço maior do time em não deixar a peteca cair naquele sentido. Então, eu acho que cultura está muito mais no jeitão que a gente toca o dia a dia, nas pequenas decisões, na forma como a gente faz, do que nesses valores e princípios e missão que a gente acaba escrevendo, acaba tentando catequizar o time neles, tal. Mas eu acho que é muito o dia a dia, assim, muito o nosso tom. Essa é a minha visão. Assim, eu acho que é difícil separar, é tudo junto e misturado mesmo, mas eu acho que tem que olhar com um olhar aí. Eu vi casos onde os líderes tinham dificuldade de reconhecer a cultura do time. Então, meu time, imagina, meu time não tem isso. Dentro de casa não acontece isso. E às vezes é muito difícil enxergar o que realmente está acontecendo ali no dia a dia, né? É verdade. É verdade, Thiago. Fer, TT, quer complementar alguma coisa? Tranquilo? Acho que isso que vocês estão falando, eu concordo plenamente, as coisas são na prática, e é por isso que cultura come estratégia, porque você pode ter estratégia mais bonita, um pratinho vai cair, se não tiver alinhado, não tem o que fazer, né? É isso mesmo. Não tem. E aí, meninos, o que eu acho é uma questão nossa, né? E a Fernanda pode até contrapor aqui se ela sentir à vontade. Que a partir do momento quando a gente cria, e o Thiago falou, né? Não importa a cultura, não tem certo ou errado. Eu acho que não a gente vê, e quando a gente estuda, lê livros sobre isso, né? Tem a cultura de resultado, tem a cultura que é mais assertiva, que é menos ou mais matricial, etc. Não vai entrar em quais são, mas todas trazem de uma forma ou de outra um resultado. Né? A gente fala muito, por exemplo, as distribuidoras de bebida, né? Você enxerga o cara lá dentro, você sabe quando você traz um profissional ali dentro, que o cara, fulano veio daquela empresa, né? Parece que é uma tatuagem, né? Falei assim, o cara tá carimbado. E não só porque a empresa faz isso com ele, não estou falando de lavagem cerebral, não, é porque a pessoa também se conecta com aquilo. Não adianta você estar lá e falar assim, cara, eu não gosto da cultura da Feli. Não vai se conectar. Por quê? Porque não casa, não vai. Eu tô com a TT lá, mas, não é meu jeito de trabalhar. Não é isso que eu quero. E aí, a gente também ter a liberdade, não tem certo e errado. As pessoas só não estão conectadas com aquele propósito, aquela cultura nossa. Eu vejo muitas pessoas falando, eu quero trabalhar em tal lugar. Falei, mas por quê? Porque as pessoas veem muita propaganda, né? E falei, mas não tem nem ideia de como é trabalhar lá. Por exemplo, a questão da Google. A pressão por resultado ali e por projeto é imensa, mas o pessoal vê o quê só? A mesa de pimbolim, o chopp, as paredes coloridas, etc.
Eu estava conversando com a equipe esses dias até, e uma das... de um dos livros que a gente estava estudando, falava assim, cultura muito além da mesa de pimbolim e paredes coloridas. E é verdade. E aí eu vou entrar naquele gancho que o Thiago falou, daquela empresa, às vezes, tradicional, que quer se tornar inovadora, mas não tem a mentalidade para isso e acha que colocar uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, um videogame, e falar assim, agora nós somos inovadores. Que quer vestir roupa de jovem, né? É o tiozão, né? É o tio da suquita, né, Tete? É o tio da suquita. Ó, falar para você que eu já tô o tio da suquita. Mas é isso, é você tentar vestir uma roupagem que não é sua, não é característica. E você chegar para a pessoa e falar assim, ó, pode jogar sinuca, pode jogar videogame a hora que você quiser. Aí você passa lá, um mês, ninguém mexeu, 2 meses, tá as traças lá. Por quê? Porque as pessoas têm medo que se forem para lá, alguém vai dizer, ó, não está trabalhando, não sei o quê. Fala assim, cara, então você não tem essa cultura. Não adianta, não adianta. Aí eu vejo muito questão de vestimenta, né? Não, nossa empresa é moderna, o pessoal pode ir de bermuda. Eu falei assim, mas é a essência? É isso que vocês querem? É isso que as pessoas entendem isso como sendo legítimo? Ou é só aquela coisa de parede só, né? Tá lá escrito por estar. E aí, na hora que você... E aí, vou entrar em alguns méritos aqui, que a gente estava falando sobre propósito, e uma das lives que a gente fez, veio uma pergunta para a gente, que eles falaram o seguinte, Nicolas, como que a gente garante que a empresa vai seguir o propósito que ela colocou? Eu falei assim, garantir, vou usar uma frase do Vilas, garantir a gente não garante nada, né? Mas é o seguinte, a gente sabe, aí abre aspas, Nicolas, né? A gente sabe que a empresa está de fato e os líderes estão conectados com aquilo que está escrito na parede quando eles são confrontados a fazer de fato aquilo lá. Por exemplo, se eu julgo que minha empresa é uma empresa sustentável, etc, etc, não adianta a primeira oportunidade que eu tiver pegar todos os resíduos de obra e jogar num terreno baldio ou jogar no rio. Porque falei assim, estou com o orçamento estourado, eu preciso disso. Falei assim, cara, eu posso estar com qualquer orçamento estourado, eu não vou fazer isso, porque não é o que eu acredito. Eu acredito em sustentabilidade. Pô, você acredita em sustentabilidade? Tá bom. Ó, a maioria dos seus compradores são caras que fazem fogo na Amazônia, no Pantanal. Só que se você não falar que você faz isso, eu vou deixar de comprar de você. É você comprar, abrir e falar assim, cara, obrigado, eu não quero mais, mas não é o que eu quero fazer. Eu vi empresas, aí vou usar até o Simon Sinek falando da empresa de farmacêutica de remédios, Health, eu não lembro agora, Fer, me ajuda aí. Do Jogo Infinito? Do Jogo Infinito, né? Exatamente, que eles pregam o quê? Pregavam que, pô, eu vou vender produtos de saúde para as pessoas, mas 10, 15% do meu faturamento está em cima dos cigarros. Faz sentido? Eu sou uma empresa de saúde, vender cigarro dentro das minhas lojas? Não faz. Então, o que eu fiz? Cara, eu tirei, não vendo mais cigarro. Aí o Wall Street caiu de pau, né? Onde já se viu, isso aqui não é um mundo fantasia, né? Isso aqui é Wall Street. Vai cair essas ações, você vai quebrar, amigão. As ações caíram um pouco, mas deu 4, 5 meses, recuperaram e atingiram um patamar que nunca tinha alcançado. As pessoas se conectaram com aquilo, porque a empresa peitou, foi confrontada, falou assim, se eu vendo saúde, não tem por que eu colocar cigarro. Não importa que faz 15% do meu faturamento. E aí eu dei de exemplo, falei assim, como que a gente sabe que as empresas fazem aquilo que está escrito? Na hora que confronta, na hora que a Feli for confrontada, que a Fer falou assim, ó, esse não é nosso propósito, nós não vamos fazer, né, Fer? Eu acho legal você trazer essa visão, porque me passou agora pela cabeça a cultura do controle, né? Pandemia, 15 de março, todo mundo em casa, ninguém no escritório, 15 não, dia 17, e aí comecei a assistir algumas lives a respeito da gestão à distância, entender como que estava, e aí vinha muita como controlar, programas que você loga e tem lá o timer, e depois você desloga. E aí, assim, a gente prega uma cultura do protagonismo, da autorresponsabilidade.
E do outro lado, você está querendo controlar o cara que está lá no front. Aí eu fiquei pensando, gente, não faz sentido. Ou você confia e vai, ou você não confia e não vai. Então, assim, ó, confia e trabalha essa cultura e trabalha esse de dentro para fora que o resultado vai vir. Pode demorar um pouquinho, pode ter ajustes no meio do caminho, mas a questão da confiança, você estar entre pessoas que você põe o negócio na mão e não importa o como ele vai fazer, mas ele vai fazer, eu acho que é muito importante. Acho que a questão da confiança, a questão da conexão, não é conexão online, que agora está todo mundo no digital, não. É a conexão de pessoas, do propósito, Então, essa questão do garantir, ninguém garante nada, na minha opinião. Boa, Fer. Pega esse exemplo da Fer e alonga no tempo, né? Você vai ter o quê? Naturalmente, pessoas que têm essa característica, elas vão ficando na empresa, vão performando, vão se encontrando. Pessoas que não têm essa característica de protagonismo, autogestão, capacidade de ser autônomas, né? E ter... Me faltou o termo aqui, quando a pessoa faz por conta própria, né? Protagonista. Tem outro termo que me veio, mas depois eu falo. Proativo? Enfim, proativo, obrigado, Nicolas. Essa palavra que eu estava buscando. Então, a pessoa não é tão proativa, ela vai saindo. Na linha do tempo, quando você olhar lá na frente, a cara da empresa ela é uma empresa recheada de pessoas proativas, protagonistas, líderes, autônomas e estão indo. E aí, isso vai se definir por si só como a cultura do negócio, ou parte da cultura do negócio, né? Então, você vai olhar e falar, nossa, a Feli tem uma cultura muito forte de autonomia. A galera lá, não sei como, eles conseguem fazer desse jeito. Mas se você olhar no histórico, você vai entender que em algum momento a Fer tomou a decisão de bancar isso, né? De falar, porque assim, não é todo mundo, não vai funcionar, mas vai funcionando melhor ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acho esse processo de construção lindo. Aí você pega o mesmo exemplo e fala, em algum momento lá na frente, troca o gestor, e aí daqui 10 anos esse gestor fala, não, tá tudo errado, eu quero mudar a cultura do negócio, eu quero controlar tudo. Não vai funcionar, eu tomo uma decisão que parte de um princípio onde todo mundo tem que registrar tudo que faz, que ele quer controlar os minutos, sabe? Não vai funcionar. Então, assim, está muito associado, na minha visão, à liderança e ao tempo, né? Você vai naturalmente construindo. São pequenas decisões que você tomou em algum momento que vão gerar lá na frente o cerne da sua cultura, da cultura do seu negócio, né? A empresa é a sua cara, Fer, não tem outro jeito, né? Exato. Olha, eu não vou abrir essa discussão porque faltam 2 minutos só para acabar. Mas o quão difícil é você tentar manter uma cultura corporativa à distância, do jeito que a gente está vivendo hoje, né? Isso eu acho que é um dos desafios, um dos maiores desafios dos gestores. Eu vejo aí muitas equipes, eu entro em reuniões online, né? Às vezes tem 10, 15 pessoas, eu olho e falo assim, se apresentem que eu não conheço. Aí o gestor fala assim, Nicolas, 90% entrou na pandemia. Eu falei, nossa, eles não sabem nem o que é o escritório. Eles não sabem, né? Ainda mais falar sobre cultura da empresa com esse pessoal é muito difícil. Mas aí eu concordo plenamente com o Thiago e com a Fer. É o gestor, é o líder. É o líder que tem que falar assim, amigo, aqui a gente pensa dessa forma, você tem autonomia com responsabilidade, é óbvio, a gente sempre vai dar isso. A cultura do erro que a gente prega demais aqui, e é o erro com responsabilidade, não é aquele erro porque você é lambão ou desleixado, não é isso não, é o erro tentando acertar, né? Que na pior das hipóteses já sabe como não fazer, e isso é muito bom, isso é muito bom. Se o líder passa isso, principalmente acho que nessa fase de pandemia, de trazer a equipe, conversar, já que ela não vai ter interação com as outras áreas, que passa a ser muito mais difícil, né? Cabe a ele transmitir
a equipe, o que a gente pensa, o que a gente acredita, qual o propósito, que a gente faz assim, não assado. Eu acredito muito nisso. E, de novo, relação tem que ser transparente, tem que ser relações, de fato, que as pessoas se conectem, tem que ser genuína. Senão, se for só uma máscara, não funciona. Uma hora ou outra, na hora que você... Aí, de novo, quando você tiver que contrapor aquilo, a máscara vai cair e não vai funcionar. Tá? Meninas e menino, queria agradecer imensamente, é muito legal, eu gosto muito de fazer isso, gosto muito de conversar com a Fer sabe disso, a gente troca muita ideia, muito prazer conhecer a TT, fiquei muito feliz de conversar. O Thiago eu tinha visto já em uma live nossa, Thiago, você já participou de uma live nossa, eu já acompanhei, então já sabia o que vinha também. Fiquei muito satisfeito com a discussão. E vocês três têm um desafio imenso de passar a cultura e de criar cultura dentro de cada uma das spin-offs, de acreditar, de fato, num modelo que traga propósito para as pessoas. Acho que isso é o fundamental. Que nem eu disse, quando as pessoas se conectam, o resultado vem e é natural, e é legítimo. Não importa o que você faça, tá bom? Se vocês quiserem ficar à vontade para mandar um beijo para o pai, para a mãe, para o irmão, para toda a minha família e para você, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Nicolas. Obrigada pela presença, Thiago, TT. E é isso Valeu. aí. Valeu, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Fê. Valeu, TT. Valeu, Nicolas. Beijo. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Boa noite. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.